Bom dia, bora dar início a mais uma narrativa. Como a gente sabe, o ambiente geopolítico ele está pairado sobre incertezas, principalmente em relação ao acordo entre Estados Unidos e o Irã. Apesar deles estarem chegando a um acordo preliminar, ainda existem muitas divergências entre eles em relação a vários pontos. É, E também tem essa questão da suspensão das sanções por parte dos Estados Unidos. Eles afirmam também que vai ser um pouco complicado desfazer essas sanções, que não é algo tão simples. E como a gente sabe também, Israel é aliado dos Estados Unidos e Líbano é aliado do Irã. E ainda assim, Israel segue atacando o Líbano, apesar deles estarem em um cessar-fogo, entre aspas. Então, toda essa questão gira em torno de uma relação bem frágil que pode mudar a qualquer momento. Hoje, no calendário econômico, a gente tem dados bem importantes já foram divulgados alguns dados aqui dos PMIs da Alemanha, PMIs da Europa e do Reino Unido. A gente pode ver que a Alemanha foi uma economia que foi bem afetada. A gente pode ver o PMI industrial aqui. Ele teve uma leve redução, mas ainda assim se mantém acima dos 50. Então ainda não é uma economia em recessão. Mas no setor de serviços a gente pode ver que foi uma economia que foi bem afetada, tendo uma redução de 48,1 para 46,8. E na zona do euro, os PMIs industrial também não teve uma grande redução assim, e ainda se mantém acima dos 50. Então a economia ainda segue bem firme. No setor de serviços também teve uma melhora na zona do euro como um todo. Mas quando a gente vai para o Reino Unido aqui, a gente pode ver que o setor de serviços aqui também foi bem afetado, enquanto o industrial ele segue acima dos 50 e segue um patamar bem considerável. Então a gente pode ver que na Europa o setor de serviços ele tá sendo bem mais afetado que o setor industrial. E a gente tem também dados dos PMIs hoje nos Estados Unidos, que a expectativa é que os PMIs industriais venham um pouco abaixo e o de serviços um pouco acima. E como a gente já vem acompanhando os dados do mercado de trabalho, os Estados Unidos ele segue com um mercado de trabalho bem aquecido, em expansão até por assim dizer, e a indústria ela também segue bem resiliente. A confiança do consumidor também segue bem alta, então não só o mercado de trabalho, mas o mercado industrial nos Estados Unidos ele segue bem aquecido. Agora vamos para o gráfico ver como tá o fluxo, é, como que o mercado está reagindo a esse ambiente de incertezas. A gente pode ver que o petróleo está girando em torno do 0 a 0. Ele até ontem ele estava acima dos US$ 80 já o Brent e agora deu uma boa aliviada, mas agora pela manhã ele está no 0 a 0. Metais estão caindo de forma bem significativa. O VIX já está em um patamar bem elevado de novo. E os mercados de renda variável todos derretendo. Inclusive aqui as ações de tecnologia ontem fecharam bem negativas e hoje já no pré-market já o mercado já está sangrando. A gente pode ver que só o dólar dentro desse cenário tá se mantendo firme e ainda não é uma alta muito significativa, 0,2%, não é algo tão relevante assim. Mas a expectativa
é que o dólar dê continuidade a essa alta. A gente tem, ele já fez o rompimento desse canal de alta aqui e ele estava dentro dessa lateralização que a gente viu que ele acabou capturando essa liquidez dos fundos e fazendo uma inversão do fluxo, fazendo fundos e topos ascendentes e já rompendo esses níveis de preço aqui, que era uma região de pullback, de reteste, e foi uma região que segurou o preço por bastante tempo. Então, com o rompimento dessa região, o dólar tende a buscar os próximos alvos, que seriam esse topo e depois essas regiões. A gente pode ver que ele fez o pullback no canal de alta, então o dólar tende a dar continuidade a esse movimento de alta. Após o rompimento desse nível, o mercado ele pode fazer correções para buscar regiões de demanda dentro dessas novas impulsões até buscar os próximos alvos. Dentro desse cenário é difícil acreditar que o dólar vá fazer uma correção tão profunda assim, ainda mais com todo o mercado de renda variável e inclusive os metais aqui estão caindo bem de forma bem significativa. Então é difícil enxergar o dólar fazendo uma correção tão profunda assim. Apesar dos títulos estarem em queda aqui agora, é bem provavelmente que seja uma reprecificação. O euro, ele, como a gente já tinha falado na projeção semanal, ou ele atingiria esses níveis mais acima para dar continuidade à queda, ou após o rompimento com o realinhamento do fluxo, ele está fazendo esse rompimento agora. Então, como a gente está esperando um movimento de alta no dólar, dar continuidade a esse movimento de queda no euro e nas moedas emergentes. Se a gente for para um time frame menor, ele já até fez o rompimento desse nível aqui, que era o nível mais relevante até o momento. Então, ele já fez o rompimento de uma forte demanda. Então, agora é procurar por níveis de oferta dentro dessas expansões que ele for fazendo e dar continuidade à venda. É. Ouro também dá continuidade ao movimento de queda. Ele acabou não fazendo uma correção tão, tão grande assim. Apesar dele estar em cima desse nível de demanda aqui, como a gente pode ver, o mercado segue caindo. Mas se o petróleo seguir cedendo, pode ser que o ouro volte a ganhar força ainda mais dentro desses níveis de demanda. E para dar continuidade a um movimento de queda dentro dessas regiões aqui, só com uma boa reação do preço. Mas o melhor dos casos é esperar o rompimento desse nível de demanda aqui, que aí sim vai dar uma confirmação da continuidade desse movimento de queda. Porque ele já está fazendo a rejeição desses fundos, então não é tão bom assim vender aqui para buscar os fundos, sendo que ele já buscou essa demanda e já rejeitou esse nível de preço. É. Então
esperar o rompimento desses níveis aqui é bem mais interessante para dar continuidade ao movimento de queda. Agora vamos para os índices. Os índices aqui a gente já tem informações sobre o mercado de opções. A gente pode ver que o regime de gama na variação intradiária ele está negativo. O gama total diário e a variação diária eles estão negativos em menos 1,5 milhão, menos 2,5 milhões. E o delta também no intraday ele está menos 3 bi e a variação menos 3,6 bi. Então quer dizer que das últimas atualizações para hoje saiu menos 3,6 bilhões de delta e o gama também está reduzindo. Em regime de gama negativo, os preços tendem a ter uma aceleração, porque o regime de gama ele vai nos dar o comportamento dos preços e o delta ele tende a dar o direcional, mostrando o compromisso dos dealers com as opções de call ou de put. Como o delta está negativo, o maior compromisso é com as puts. A gente pode ver que o Open Interest do 0DTE, que é do vencimento do dia, ele está bem alto, 6,9%. A distorção está menos 126%, então quer dizer que o mercado ele está pagando mais por puts do que por calls. E a volatilidade também, a volatilidade implícita, ela tá bem alta. Então, a gente pode esperar movimentos mais extensivos, não tão controlados. E a gente tem os níveis de call aqui, e o preço está abaixo do HVL também, que é um ponto de equilíbrio do preço, um ponto de transição, e o preço estando abaixo do HVL, ele tende a aceleração, ele tende a estar em um regime de gama negativo. Então, o preço está em cima de uma put wall aqui, que é bem relevante. Ainda falta bastante para abertura. A abertura é às 10h30, agora são 8h30 da manhã. Então, o preço ele pode romper. A maior probabilidade é que ele venha a romper essa put para buscar esses próximos níveis, que o Open Interest nesses níveis aqui ele tá bem alto. Então, pelo menos até esses níveis aqui. E como o mercado tende a aceleração, ele tende a fazer pullbacks curtos, rasos, não tende a fazer grandes correções. Correções em 30 a 50% da FIBO. Então, o mercado, se ele se mantiver travado aqui até a abertura, ele não tende a fazer uma grande correção e tende a romper esses níveis e acelerar após o rompimento deles para buscar os próximos níveis de interesse. Mas, como a gente sabe, o mercado pode mudar até lá. Só que o mercado ele já está sangrando bastante no pré-market, renda variável, como a gente viu o resto do mercado. Então, o mercado pode ir rompendo esses níveis de put e acelerando cada vez mais e chegar aqui, e se o mercado romper esse nível, ele tende a acelerar ainda mais esse downside. E sofrer uma liquidação bem mais forte. O S&P tá a mesma coisa. Regime de gama tá negativo. O delta também teve uma saída de delta. O Open Interest no S&P que está bem baixo, 1,8%. A distorção também tá bem moderada e a volatilidade tá relativamente bem baixa. Mas ainda assim ele tem os níveis de put, eles estão com Open Interest bem mais alto que os níveis de call. Ele está próximo das call walls e está bem próximo do HVL. Então, o preço na abertura ele pode atingir esses níveis aqui
e dar continuidade até buscar outros níveis, até buscar os principais níveis. E a gente tem essa ineficiência do preço que conflui com esses níveis de put wall. Então, a visão para o mercado para o dia de hoje é essa. Vamos ver como que o mercado vai reagir. Tamo junto, boas análises, boas operações.